quando penso em cinema, ou quando nós pensamos em cinema no geral, muitas vezes os nomes que nos vêm à cabeça são nomes masculinos. Pá, e eu no outro dia estava a perguntar um pouco porquê? Porque é que será que... Aliás, acho que muitos de nós sabemos porque é que é. Mas de facto há uma maioria masculina no cinema, ou pelo menos é o que parece. Raramente se fala de nomes femininos. E a verdade é que no cinema, o próprio cinema é marcado por muitos nomes femininos que... Sem eles, o cinema não existiria. Ou se calhar existia, mas de uma forma diferente. E o que eu quero dizer com isto é que o contributo masculino e o contributo feminino são ambos importantes nesta arte, que é a arte de contar histórias, e que é também, não só uma arte, e que é também a própria história de mulheres que foram moldando esta arte ao longo do tempo. E começamos logo desde o início, desde antes de 1900, com Alice Guy Blaché. Foi a primeira realizadora francesa de cinema e uma das primeiras mulheres a realizar um filme em todo o mundo. Portanto, é uma artista que de facto tem muita importância e que raramente, mesmo nos livros de história, raramente se fala desta artista. E foi uma mulher que realizou mais de 700 filmes, ou mais de 1000 filmes até em toda a sua carreira. Claro, não eram filmes como existem hoje em dia, de filmes de 2 horas, 3 horas, eram pequenas curtas-metragens naquela altura, o cinema era muito diferente, mas realizar mais de 1000 filmes em toda a sua vida, ao longo de 20 anos de carreira, é uma coisa que não é para qualquer um. Portanto, é aqui uma figura que tem muita importância, e ela, além de ser realizadora, ela escrevia os próprios filmes, ela atuava nos próprios filmes, e portanto teve uma carreira muito recheada. Acontece que em 1922 acabou por se divorciar e o seu estúdio foi à falência, ela deixou de produzir filmes, mas a verdade é que o contributo dela para o cinema foi muito importante e é muito pouco falado. Ela teve uma importância muito grande na construção narrativa, na introdução de close-ups nos filmes. Há uma técnica muito importante também que foi desenvolvida por ela, que é a colorização manual dos filmes, o pintar à mão cada frame. Naquela altura os filmes eram filmados e exibidos a preto e branco, portanto ela pintava cada frame dos seus filmes. Ela desenvolveu a técnica de sincronização de imagem e som com o cronofone de Gaumont, e diz-se que em 1905 ela própria descobriu o videoclipe ao sincronizar os lábios de cantores com um playback, uma música que estava a tocar de fundo. Agnès Varda já é um nome mais contemporâneo. Ela era uma realizadora belga e que ela influenciou o cinema e a própria afirmação feminina não só no cinema como também noutras artes, porque ela, além de ser cineasta, além de ser realizadora, era também fotógrafa. Ela distingue-se pelo trabalho com atores não profissionais e por uma grande sensibilidade na escolha de decors reais e tratou essencialmente temas como a afirmação feminina, classes sociais, temas sociais, a vida real, com um olhar muito documental, muito experimental e muito criativo sobre aquilo que é ser mulher no mundo que hoje habitamos. Chantal Akerman é um dos nomes mais conhecidos desta lista e do cinema contemporâneo, contudo não é muito falado. Mas recentemente teve uma distinção muito importante, que eu já vou referir qual é, mas mais uma vez era uma cineasta belga que misturava a vida real com a sua própria vida, de uma forma também, mais uma vez, muito documental, muito experimental. Ela tem filmes que são muito conhecidos, como é o clássico Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. E nem sei se disse o nome bem, porque este nome é complicadíssimo de dizer, mas que é um filme... Um filme que trata essencialmente do feminismo e a afirmação feminina, tal como grande parte da sua obra, a maioria da sua obra, e que passa uma mensagem muito importante e que é considerada pela crítica como talvez a primeira obra-prima a tratar o tema do feminismo no cinema. E é o filme que neste momento está no primeiro lugar do pódio da Sight and Sound, da revista Sight and Sound, como o melhor filme da história do cinema. Até agora eu tenho estado a falar de cinema europeu, porque ao contrário do que se pensa, o cinema europeu tem uma importância muito grande, não é só o cinema norte-americano.
Mas pronto, não podíamos deixar de referir o cinema norte-americano, porque nele também há figuras femininas muito importantes, e uma delas é Catherine Bigelow, que também, mais uma vez, uma realizadora contemporânea. E como muita gente sabe, hoje em dia o Oscar é um prémio que tem uma importância muito relativa, porque é um prémio mais político e mais comercial do que propriamente artístico, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um meio importante para expor uma obra e para conseguir alguma afirmação e importância cultural dessa obra. E portanto, não podemos deixar de referir aqui Catherine Bigelow, que se distingue não só por ter conquistado um lugar importante numa lista maioritariamente dominada pelo masculino, na lista de melhores realizadores de Hollywood, como também por ter sido a primeira mulher a vencer em 2009 com o filme Guerra ao Terror o Oscar de melhor realizadora. Portanto, um marco muito importante na história do país, na história do cinema mundial e na história deste prémio. Lucrécia Martel é uma das responsáveis pelo renascimento do cinema argentino nos finais da década de 90 e em 2002 ela estreou o seu primeiro filme, estreou-se portanto como realizadora com o filme La Ciénaga, e foi muito premiada em todo o mundo e considerada aliás, este filme foi considerado pela crítica norte-americana como o melhor filme da década, o melhor filme latino-americano da década. Portanto, que uma importância gigante, mas que se calhar ninguém tinha ouvido falar ainda. As histórias de Lucrécia Martel giram muito à volta da burguesia, do social, do feminismo, do seu país, o que torna esse tema ainda mais especial. E ela aborda esses temas nos filmes de uma forma muito nua e crua, portanto uma forma muito especial, muito particular. Não podia deixar de referir, obviamente, Jane Campion, mais uma autora importante do cinema contemporâneo e que, além do seu destaque com o filme O Piano, ela distingue-se também nos vários prémios. Ela já foi muito premiada e, além de ser a segunda realizadora a ser indicada aos Oscars, ela foi também a primeira realizadora a vencer a Palma de Ouro com o filme O Piano, que é o melhor prémio, o prémio supremo do Festival de Cannes, em 1993. Venceu também com este filme o Oscar de melhor argumento original. Por fim, eu tenho estado aqui a falar apenas de realizadoras e eu gostava de destacar aqui também Hattie McDaniel, que era uma atriz que nasceu no Kansas a 10 de junho de 1895. Os seus pais eram Henry McDaniel, que era um pastor, e a sua mãe, Susan Holbert, que era uma cantora gospel. E ela tem uma história particular, ela vem de uma família muito particular. Aliás, particular não, na verdade era uma coisa muito comum naquela época nos Estados Unidos, que a sua avó era escrava num grande latifúndio na Virgínia e o seu pai já nasceu sob a condição de escravo. Ela era, portanto, uma atriz negra, vinha de uma família, ela era afrodescendente e, infelizmente, isso era algo que acontecia muito nos Estados Unidos naquela época. Os negros eram usados como escravos, principalmente para a agricultura, e eu dou-lhe o destaque pela capacidade que teve de superar essa condição e de se destacar no meio que é tão difícil de ganhar destaque, que é a arte e é o cinema. Aliás, ela era também cantora, mas aqui eu quero destacá-la enquanto atriz, e ela foi a primeira atriz afrodescendente a receber um Oscar de melhor atriz secundária em 1940 pelo filme E Tudo o Vento Levou. E agora, se calhar, tu que estás aí desse lado pensas, Oscar de melhor atriz secundária. Na minha opinião, eu acho que é muito mais difícil ganhar um Oscar de atriz secundária, porque embora, obviamente, o principal esteja sempre presente e, portanto, também tenha, obviamente, a sua dificuldade, estar sempre presente de uma forma excelente durante todo o filme é naturalmente difícil, mas a personagem secundária é aquela personagem que não tem tanto destaque e portanto, se alguém portanto, se alguém se distingue a interpretar uma personagem que não tem um grande destaque e recebe um Oscar por esse destaque, então eu acho que a pessoa tem que ser mesmo muito boa, porque para dar importância a uma personagem que à partida não tem tanta importância é porque tem algo de especial. Esta lista chegou ao fim, mas há obviamente muitas mais mulheres que tiveram a sua importância, e apresentar aqui estas 7 não quer dizer que as outras sejam menos especiais, simplesmente eu tive que fazer uma filtragem, senão eu tinha um vídeo de horas aqui a falar sobre mulheres que têm destaque no cinema e que não são poucas. É importante dar importância a estas pessoas que marcaram a arte de uma forma tão grande e devemos-lhes tanto, e
olha, se por acaso chegaste até aqui e gostaste do vídeo, não sei, se te apetecer, deixa um like, subscreve, dá alguma sugestão. Se quiseres, podemos debater porque é que será que estas mulheres são tão pouco faladas. Porque isso de facto é mesmo muito importante para mim. Estar aqui a expor isto para ti, o trabalho que me dá a fazer o vídeo, eu acho que é algo que me deixa bastante feliz ter essa recompensa do teu lado.